Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a pesquisa de preços, a fase orçamentária dos processos de contratação, licitações, dispensas e inexigibilidades. Antigamente, lá em Narnia, porque no Brasil isso já era ilegal na 8666, apareciam 3 preços na mesa do servidor, né? 3 envelopes lá de preços, às vezes até sem envelope, né? Lá em Narnia. Né? E pegava-se, fazia ali uma média e se contratava o menor preço. Será que ainda dá para fazer assim? Será que eu posso cotar com fornecedor? Será que eu tenho que utilizar outras fontes de preços? Bom, vamos contextualizar o cenário da nova lei de licitações. O artigo 23, parágrafos 1º e 2º da nova lei de licitações mudou radicalmente essa dinâmica de pesquisa de preços e trouxe ali várias fontes de preços que eu devo utilizar na minha cotação, na minha pesquisa de preços. Vamos ver o que diz a lei, veja comigo. Bom, o parágrafo 1º, então, do artigo 23 diz que no processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço, aferido por meio de utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não. Primeiro parâmetro, composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou de banco de preços. Segundo parâmetro, contratações similares feitas para administração, contratações anteriores. Terceiro critério, utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos, internet, especializados ou de domínio amplo, que contenham a data e hora de acesso. A pesquisa com fornecedores, e aí a lei diz especificamente, né? Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. É sobre esse inciso em específico que nós vamos falar no vídeo. E depois, o último critério, que seria a última fonte, que seria a pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, que ainda está em desenvolvimento. E aí, volta aqui comigo. Você me diz, tá, Ricardo, a lei cria várias fontes de preços, mas qual é o problema de cotar com fornecedores? O problema em cotar com fornecedores está aqui, ó, dá uma olhada. Desde que seja apresentada a justificativa da escolha destes fornecedores. Vem aqui comigo. Qual é o problema? Não dá para aparecer com 3 preços. Não dá para simplesmente colher 3 preços na sua cidade, você que é município. Esse vídeo é muito importante para município. Por quê? Porque o município está acostumado a pegar 3 preços da vendinha 1, vendinha 2, vendinha 3, do supermercado A, supermercado B e supermercado C, dos licitantes, das empresas que estão ali na cidade. Não dá mais para fazer isso, porque eu preciso justificar. E o importante dessa justificativa é, ao escolher as empresas, eu não posso trazer nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de favoritismo, nenhum tipo de regionalismo. Quando eu escolho as empresas somente da cidade, né, eu estou direcionando a pesquisa de preços para aquela região. E isso pode não ser saudável, pode inflacionar os preços. Quando eu digo que eu estou pegando o preço das empresas que já venderam para a administração pública sem juntar contratos, se eu vou lá e coto com o fornecedor diretamente, eu não estou cumprindo a regra legal. Eu não estou cumprindo a pesquisa de preços com base de mercado. É muito importante você não cair no subjetivismo. Então, por exemplo, professor, eu cotei com a empresa X porque ela é a melhor da cidade. É a melhor na sua opinião, meu amigo. Pode não ser do vizinho. Professor, eu cotei com a empresa Y porque ela é a única da cidade. E daí? Você pode cotar com a da cidade vizinha, dependendo do objeto, você pode cotar com o estado vizinho, né? Não tem problema nenhum. Então você não pode criar limitações, direcionamentos. Esta é a questão. Este é o problema. E muito menos, não é? Você não pode aparecer com 3 preços ali do nada. Ok? E aí você vem, professor, mas então como é que eu resolvo isso? Como é que eu posso cotar com vários fornecedores? Calma que isso eu vou deixar para o final do vídeo. Para cotar com fornecedores, a gente também tem que tomar cuidado com o posicionamento jurisprudencial sobre cotação direta com fornecedores. E aqui eu trouxe para vocês algumas decisões de tribunais de contas que são muito relevantes. Veja comigo a primeira delas. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul diz lá, né, que no preço considerado como referência, de fato, a simples média aritmética de 3 cotações se mostra, nesse caso, como um método precário para se obter um parâmetro que mais se aproxime do preço de mercado. Isso geralmente ocorre pela influência de valores extremos em amostras sem homogeneidade, pois não representam adequadamente a tendência central dos preços. Nesse sentido, recomendou
a atual administração, que busca o aperfeiçoamento dos critérios para o estabelecimento do valor de referência nas futuras licitações, observando os parâmetros elencados no artigo 23 da nova lei de licitações. Volta aqui comigo. E quais são os parâmetros? Banco de preços públicos, contratos anteriores da administração, né, tabelas oficiais de preços, preços da internet, e não só fornecedor. Vamos ver outro Tribunal de Contas, Tribunal de Contas de Minas Gerais agora, olha lá. A pesquisa de preços para fins de licitação deve utilizar critérios prioritariamente baseados em bancos de dados públicos, objetivando diminuir a dependência de fornecedores na pesquisa de preços, buscando refletir o valor real de mercado. Volta aqui comigo. Exatamente, ele está dizendo em outras linhas, quando você cota com o fornecedor, muitas vezes os fornecedores inflam os preços para aumentar a reserva orçamentária. Tanto é que o Tribunal de Contas da União tem inclusive decisões que devem ser punidas empresas que aumentam os seus preços nas cotações para orçamento à administração, mesmo que não participem de licitação. Se você depois quiser ser julgado, você me pede aí, deixa no comentário dos vídeos que eu te mando. Né? Olha que importante isso, né? Por quê? Porque cotar com o fornecedor normalmente traz a pesquisa de preços, a média de preços para cima. Isso acaba repercutindo num gasto mais caro para a administração pública. Tanto assim que o Tribunal de Contas da União disse, veja comigo, para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, pode ser tipificado como erro grosseiro, presta atenção você servidor, porque ele já está falando em erro grosseiro. A elaboração do orçamento estimado da licitação sem o dimensionamento adequado dos quantitativos e com base em pesquisa de mercado exclusivamente junto a potenciais fornecedores, sem considerar contratações similares realizadas pela administração pública, propiciando a ocorrência de substancial sobrepreço no orçamento do certame. Volta aqui comigo. Cara, isso é muito importante. Porque o TCU está dizendo o seguinte, meu amigo, se você cotar só com fornecedor, você está cometendo erro grosseiro. E sabe qual é o problema do erro grosseiro? Os tribunais de contas punem o servidor, CPF, tá? Não é administração não, é CPF do servidor. Pune o servidor, lógico, depois do devido processo legal, com multa. Vai receber lá, né, uma multinha de 2, 5, 6, 8, 10 mil reais para pagar. Né? Vai ter que gastar eventualmente até com uma ação judicial. Então é muito preocupante isso. Né? Agora, o Tribunal de Contas da União dá a saída, né? Ele diz como é que eu tenho que fazer. Veja a conclusão da jurisprudência que representa a jurisprudência dominante hoje, atualmente, no Brasil. Acompanha comigo. O TCU diz lá, as pesquisas de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral devem ser baseadas em uma cesta de preços, devendo-se dar preferência para preços praticados no âmbito da administração pública oriundos de outros certames. A pesquisa de preços feita exclusivamente junto a fornecedores deve ser utilizada em último caso, na ausência de preços obtidos em contratações públicas anteriores ou de cesta de preços referenciais. Volta aqui comigo. O que o TCU está dizendo? É para dar preferência para os primeiros incisos do parágrafo 1º do artigo 23. Ou seja, antes de cotar com fornecedor, cote em bancos de preços públicos, cote com contratos anteriores da administração. Que contratos anteriores da administração pública são esses? Contratos que você já celebrou, a sua unidade celebrou, você é uma prefeitura que você celebrou ano passado, que a prefeitura vizinha celebrou, que uma autarquia do município celebrou, que o Estado celebrou, que a União celebrou, com qualquer órgão público que tenha celebrado aquele objeto. Pega este contrato, que pode ter no máximo 1 ano de vigência, né? Atualiza pelo índice aplicável ao contrato e pronto, você tem um valor atualizado, uma pesquisa de preço atualizada. Você nem depende do fornecedor para isso. Veja, se você pegar banco de preços e 2 contratos de administração pública anteriores, você já tem aí a base de preço para fazer sua média. E você não precisa cotar com o fornecedor. Só que aí nós temos um problema. Já contextualizei para vocês. Então só que aí a gente tem um problema. Existem situações em que eu não consigo cotar com outra fonte a não ser com fornecedor. Como, por exemplo, quando eu tenho matriz de riscos. A matriz de riscos ela muda a base de cálculo do custo estimado da contratação porque muda a relação de risco. Se você não sabe muito bem o que é matriz de risco, volta no meu canal do YouTube depois desse vídeo porque tem um vídeo bem didático sobre matriz de riscos, né? Inclusive falando sobre essa questão de preço. Quando eu tenho uma matriz de riscos, por exemplo, eu não consigo cotar com as fontes normais de preços, bancos de preços públicos, contratos anteriores da administração pública, tabelas oficiais, internet. Por quê? Porque estes preços não levam em consideração a minha matriz de riscos, a minha mudança da relação de risco contratual. E aí eu tenho que cotar com o fornecedor. Só que quando eu vou cotar com o fornecedor, eu tenho que justificar o porquê que eu cotei com A, com B e com C, e não com o D, com o E e com o F. Professor, e qual é a saída? Eu diariamente recebo aqui no escritório e-mails pedindo para eu cotar caminhão, cotar EPI, cotar material cirúrgico, cotar fornecimento de alimentação. E eu não trabalho com esses objetos.
A minha questão aqui é didática, né? É ensino. Eu não trabalho com fornecimento de caminhão. E por que eu recebo esses e-mails? Porque eu estou no cadastro destes órgãos. Em algum momento eu já prestei alguma assessoria, eu já fiz algum treinamento para aquela entidade. E eu estou ali naquele cadastro daquele fornecedor. E, portanto, o que aquela entidade faz para cotar com o fornecedor? Ela dispara a cotação para todo o seu cadastro, se ela não tem um cadastro segmentado por atividade, que eu recomendo veementemente que você tenha. Mas se você não tiver, você dispara a sua cotação para todo o seu cadastro. Mas, professor, eu tenho 5.000 fornecedores, vou mandar um e-mail um por um? Não, existem ferramentas de provedores de internet, de provedores de e-mail que fazem isso automaticamente. Você coloca lá todos os e-mails, ele mesmo faz essa distribuição, você não precisa ficar manualmente mandando. É uma ferramenta que você pode contratar com o seu provedor de e-mails, né? E aí você dispara para todo o seu cadastro. E aí, eventualmente, vai voltar o preço do A, do B e do C. E aí você vai poder dizer para o Tribunal de Contas, eu não cotei com A, com B e com C, eu cotei com todo o meu cadastro, só que A, B e C que responderam. Está justificado o porquê da escolha daqueles fornecedores. Então, o grande problema e a grande ilegalidade é você simplesmente fazer como Nárnia, né? Aparecer com 3 orçamentos. Isso não dá mais. É configurado erro grosseiro. Você, servidor, que trabalha lá no setor de compras, você, servidor, que está envolvido na pesquisa de preços, toma cuidado com isso. Não vai dizer que eu não te avisei, porque depois você vai receber sanção do Tribunal de Contas, independentemente da licitação ser julgada regular ou irregular. É um erro de procedimento. Deu para entender então? Então não se preocupa mais em cotar com o fornecedor, esquece, né, que a regra é cotar com o fornecedor. Não é. A regra agora, a tendência pelos tribunais de contas é cotar com bancos de preços públicos, é cotar com tabelas de preços oficiais, é cotar com contratos anteriores da administração pública. Se isso não der certo, se você não chegar a uma base de preços para fazer uma média, aí sim você pode começar a pensar em fornecedores. Vídeo claro, vídeo direto, objetivo, como eu gosto de fazer no meu canal e nos meus treinamentos. Se você tem interesse em saber mais sobre treinamentos, me deixa uma mensagem ou entre em contato comigo no meu direct. Tem lá na bio do Instagram ou aqui também na descrição desse vídeo. Eu te desejo ótimas licitações, cuidado com a pesquisa de preços e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!